bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo à IBD da Igreja Presbiteriana de Marataízes. Um dia em que o Senhor nos permite levantar, desfrutando da manifestação da sua graça, da sua fidelidade e da sua misericórdia. Mais uma vez o Senhor Deus foi generoso para conosco em renovar sobre nós a bênção da sua fidelidade com a sua misericórdia. Um domingo especial para aqueles que são pais, por isso a nossa gratidão a Deus por sua vida e os nossos parabéns e ao mesmo tempo a nossa oração, para que em sua vida, quanto pai, sirva como modelo, como exemplo, como referencial para a vida dos seus filhos, para netos, caso os tenha, ou até mesmo para os seus bisnetos. Que a bênção do Senhor repouse sobre você, pai, com sabedoria, com discernimento e com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Nós acabamos de declarar há pouco, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Não há propósito algum na nossa vida sem que verdadeiramente cumpramos com esse propósito para o qual fomos criados. Criados à imagem e semelhança do Senhor. Criados para a glória de Deus. Criados para projetar, para reproduzir essa glória do Senhor. Embora o pecado tenha distorcido essa imagem que fomos assim criados desde o Jardim do Éden, pela graça do Senhor, pelo sacrifício de Cristo, pelo seu sangue. Esta imagem é aperfeiçoada, essa imagem é resgatada em cada dia, quando nós somos desafiados a viver em novidade de vida. Nesse instante nós vamos declarar de que o nosso Deus, Ele é essencial para a nossa vida, assim como o ar que respiramos é fundamental para a nossa sobrevivência. Ter a companhia, ter a presença do Senhor é algo inegociável na nossa caminhada como filhos do Altíssimo. Ele é essencial, por isso o rei Davi no seu salmo tão conhecido, no Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor e isso me basta. O Senhor é o meu pastor e isto é suficiente. O Senhor é o meu pastor. Diante disso, agora minha vida tem propósito. O Senhor é o meu pastor e isso traz tranquilidade ao meu coração, segurança, paz, ao saber de que, vivendo na dependência do Senhor, para a glória desse Deus que agora não apenas é o meu Criador, mas também o meu Salvador e o meu Senhor e o meu pastor, porque a minha vida está debaixo do seu domínio, submissa à sua vontade. Eu tenho plena certeza de que os meus passos, de que a minha vida será dirigida pelo bom pastor que é Cristo Jesus. Declare mais uma vez. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Feche os seus olhos e vamos juntos invocar para que a iluminação do Espírito do Senhor seja abundante sobre a nossa vida nesta manhã. Sem o auxílio do Espírito, ler as Escrituras será apenas uma leitura. Por isso nós invocamos para que o Espírito nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê iluminação ao apenas lermos a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor é viva, é eficaz, é poderosa, por si só ela já fala ao nosso coração. Isso testifica que nós somos filhos do Senhor, porque o Espírito fala ao nosso coração. Tenho plena certeza de que a palavra do Senhor falará ao nosso coração. Mas como nós temos sido orientados nesses últimos dias, na verdade nós sempre somos desafiados a não apenas sermos ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra do Senhor.
Não basta ouvir, não basta conhecer teoricamente, é necessário viver na prática. Tua palavra feita em mim. Foi o que nós acabamos de declarar nesse louvor. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã de vida. Agradecemos porque o Senhor soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Agradecemos já pela bênção da provisão física, pela bênção da vestimenta, da saúde, o alimento, ó Deus, que está sobre a nossa mesa. Nós agradecemos pela bênção da saúde, nós agradecemos por acrescentar à nossa vida mais um dia de vida. Nós agradecemos pelo sol que brilha por esta manhã. Nós agradecemos pela igreja do Senhor reunida, ainda que nesta manhã estejamos cada um reunidos na sua casa, talvez no local de trabalho, mas em algum lugar nós reservamos a parte desse nosso dia para nos encontrarmos com o Senhor e juntamente com os nossos irmãos ouvirmos, atendermos aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração nesse dia. Nós clamamos para que o Teu Espírito nos dê iluminação. Nós clamamos para que o Teu Espírito nos dê discernimento na Sua palavra. Nós clamamos para que a palavra do Senhor seja a mesma viva, eficaz, produtiva dentro do nosso coração no nome de Jesus. Por meio de Cristo Jesus, o bom pastor, pastoreia a nossa vida nessa manhã com a Tua palavra. Por meio do Teu Espírito, fale a cada um de nós em nome de Jesus. Dentro da nossa individualidade, dentro da nossa vida bem particular, bem pessoal, dentro das nossas necessidades espirituais, não aquilo que nós almejamos ouvir nessa manhã, mas naquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza e nos instrua a toda a verdade para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Convido você nesse instante para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Desde semana passada, o profeta Ageu tem sido nosso companheiro para as nossas meditações. Meditamos na semana passada, na Escola Bíblica Dominical, meditamos no culto presencial que tivemos na semana passada na igreja. Alguns, quando eu digo alguns, não de pouquíssimos, mas uma boa quantidade de irmãos esteve conosco na semana passada no nosso culto, no nosso tempo juntos. Hoje à noite, permitindo o Senhor, mais uma vez estaremos lá presencialmente ou pelo YouTube, onde nós estamos nessa manhã. E aí agora nós iniciaremos o livro do profeta Ageu no capítulo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 9. Vamos respeitar a divisa desse texto, não simplesmente respeitando a divisa desse texto, mas porque esta é a terceira mensagem que será anunciada por meio do Espírito de Deus ao profeta Ageu, para que assim, sendo profeta, ele seja a boca do Senhor no meio de uma geração. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, nos diz então assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca.
Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A expressão Senhor dos Exércitos, ela continua se repetindo em muito dentro do livro do profeta Ageu. Isso demonstrando o domínio de um general, de um Deus poderoso, de um comandante de guerra. Quando eu digo de um Deus general, não estou dizendo de um Deus que apenas impõe autoridades, mas eu digo de um general de guerra, alguém que está pronto para pelejar, alguém que está pronto para combater em benefício do povo. Ainda que este benefício, em algumas situações, seja necessário se valer de nações ímpias, nações estrangeiras, para trazer disciplina, para trazer justiça sobre o povo do Senhor, levantando um remanescente, trazendo sempre a ideia de que a santa semente virá desse povo que foi resgatado no Egito. O Senhor dos Exércitos é quem está falando para o seu povo. O profeta Ageu é apenas o vaso. O profeta Ageu é apenas o instrumento. O profeta Ageu é apenas o servo. O profeta Ageu é apenas a instrumentalidade nas mãos do Senhor. O profeta Ageu, por ser profeta, ele recebe a revelação. Aquilo que está em oculto, aquilo que ainda está escondido, é revelado ao profeta Ageu, de maneira que a palavra de Ageu dita ao povo, dita a Zorobabel, governador de Judá, dita a Josué, o sumo sacerdote, dito a todo o restante do povo. Não são palavras de elucidações humanas, não são palavras humanas, mas é o Senhor dos Exércitos quem fala ao profeta Ageu, para que quanto instrumento ele seja usado pelo Senhor dos Exércitos para falar com o povo. O livro de Ageu começa dizendo assim, Ageu 1:1, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês. A primeira mensagem de Ageu ao povo foi no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês. Houve uma segunda mensagem, agora nós estamos na terceira mensagem. E Ageu 2 começa assim, no segundo ano, o ano é o mesmo, mudamos o mês, estamos no sétimo mês, ao 21º do mês. 1 mês e 20 dias, exatamente depois da primeira mensagem dita pelo profeta Ageu. O Senhor se revela, o Senhor fala novamente ao povo. Quero chamar a sua atenção porque Deus não está falando diariamente com o povo. Deus, ao longo de 1 mês e 20 dias, ele trouxe 3 profecias ao povo de Deus, o povo que retornou do cativeiro babilônico. Perceba você de que o acesso às Escrituras, entre aspas, era um acesso meio que limitado. O povo ainda dependia do sacerdote, o povo ainda dependia do escriba, o povo ainda dependia do profeta, e o que se tinha em mãos naquela época ainda era apenas a Torá, era apenas os mandamentos, os 5 primeiros livros, perdão, não os mandamentos, mas os 5 primeiros livros das Escrituras, o que nós classificamos como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Hoje nós temos um vasto acesso não apenas às Escrituras, mas a tantos comentários, enciclopédias bíblicas que trazem para nós uma bagagem. E aí talvez nisso você diga assim, que interesse há em eu saber de que no segundo ano do rei Dario, ao 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor. Antes de dizer para você a importância dessa data, eu anotei aqui que a primeira mensagem de Ageu é uma mensagem de exortação. E aí nós temos aquela repetição no verso 5 e no verso 7 do capítulo 1. Considerai o vosso passado.
Era uma exortação, era uma chamada de atenção, era uma admoestação, era uma palavra dura, pesada, mas fazendo o povo olhar para o retrovisor, fazendo o povo olhar para trás, não para choro, não para lamúrias, não para desespero, mas para considerar o tanto que eles viveram de forma farta e abundante no passado. E ao considerarem o passado, perceberem de que lá atrás eles tomaram algum atalho, de que lá atrás eles se desviaram do caminho, que lá atrás eles abriram um leque, eles deram brechas e eles se desviaram do propósito, da finalidade para a qual Deus estava dirigindo o seu povo. E por conta disso o povo agora encontra-se na miséria e na escassez. A segunda mensagem, que é o que nós vimos na semana passada, do verso 12 ao verso 15, o Senhor traz uma palavra de encorajamento. Quando o Senhor Deus diz que eu estou com vocês, eu estou com vocês. O Senhor diz assim, mesmo em meio ao caos, eu estou com vocês. Aliás, no verso de número 13, de forma bem específica, diz, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor está tentando abrir os olhos do seu povo para que mesmo no meio dos escombros, mesmo com tantas dificuldades, o Senhor Deus diz, eu estou com vocês. E ter a presença do Senhor não apenas seria para encorajamento, mas ter a presença do Senhor era a clareza de que existiria provisão e frutificação do trabalho das suas mãos. Agora, a terceira mensagem é uma mensagem repetitiva, é uma mensagem enfática. Mas antes de ir propriamente a essa mensagem repetitiva e enfática, e quando eu digo repetitiva era para inculcar na mente do povo, volte os seus olhos porque o 7º mês, ao 21º do mês, isso é algo importante nas Escrituras. O templo erguido por Salomão foi edificado exatamente no 7º mês, foi edificado exatamente no 7º mês, no 21º dia do mês 7º. Essa data não era uma data qualquer, era uma data que lá atrás, o primeiro templo que estava em ruínas havia sido edificado. O 7º mês era um dos meses mais importantes para o povo de Deus. Era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos simbolizava a festa das colheitas. Era o final da colheita, mas era também um período que ao longo de uma semana o povo de Deus vivia nas cabanas, vivia nas tendas, para lembrar o período dos 40 anos que eles caminharam no deserto. E mesmo caminhando no deserto, eles tiveram a proteção e a provisão do Senhor. Por isso, o 7º mês não era um mês qualquer. Era um mês festivo, porque o primeiro templo edificado por Salomão tinha sido consagrado neste período. Era um mês da festa dos tabernáculos, uma grande festa. A cidade de Jerusalém, nesse período, ela estava abarrotada de pessoas, principalmente dos homens, porque essa era uma das principais festas em que todo macho deveria ir a Jerusalém, cultuar a Deus, se possível fosse, com toda a sua família. Não podendo com toda a família, o sacerdote, junto com os seus filhos, homens, machos, deveriam sair das suas casas e se dirigirem ao templo que estava em Jerusalém. Era grande celebração. No Evangelho de João, no capítulo 7, esta importante data e esta importante festa, ela é relembrada. Jesus, no 7º mês, no 21º dia desse 7º mês, ele está no templo, junto com muitos judeus. E aí no templo, na festa dos tabernáculos, as escadarias são lavadas, são banhadas com abundância de água. E aí Cristo Jesus assim diz em João 7, versículo 37, se alguém beber da minha água, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O 7º mês, o 21º dia desse mês, não era uma data qualquer, era um marco para a história, para o povo de Deus. Por isso nós dizemos que a nossa fé é uma fé histórica, ela tem marcos, ela tem
coisas registradas, ela tem momentos específicos registrados, até mesmo pelas Escrituras. Por isso dizemos que a nossa fé é uma fé histórica. O Templo de Salomão foi consagrado nesse período. A mensagem, a terceira mensagem, vem em um dia de festa, em um dia de celebração. O próprio Cristo depois, futuramente, alguns anos depois, ele vai dizer: se alguém quiser beber da verdadeira água, eu sou a verdadeira água, e quem beber da minha água, do seu interior fluirão, jorrarão rios de águas vivas. Por isso a terceira mensagem, ela não foi dita de maneira ao léu, ela não foi dita no dia em que o profeta Ageu quis, ela foi dita exatamente pelo profeta, num dia em que Jerusalém deveria estar em festa, num dia em que Jerusalém deveria relembrar o tempo em que eles viveram nas cabanas e em tendas no deserto, mas sempre desfrutando da provisão e da proteção do Senhor, mesmo que no deserto não houvesse muros. Isso é muito importante para o contexto em que eles estão vivendo nesse período, porque eles estão não em um deserto físico, mas em um deserto espiritual. Jerusalém ainda está em ruínas. Eles não estão num deserto físico onde não há muros, mas os muros de Jerusalém, eles continuam derribados e destruídos. Se é um dia de celebração, se é um dia de festa, o Senhor vem com uma palavra de encorajamento. E esta é a terceira mensagem enfática, repetitiva, para que seja inculcada na mente do povo. O verso de número 4, por três vezes, nos diz assim: sê forte, Zorobabel. Sê forte, Josué. Sê forte, todo o povo, diz o Senhor. A terceira mensagem é uma mensagem de encorajamento ao povo. A primeira mensagem, o Senhor traz uma exortação: considerem o passado de vocês. Reflitam, meditem, avaliem onde foi que vocês erraram. E aí entenda o porquê que Deus também não está falando todos os dias com o povo trazendo algo novo. Perceba que o Senhor, a primeira mensagem é uma mensagem de admoestação, de conserto, de exortação. E Ele dá tempo para o povo refletir. Depois de 24 dias, se não me falha a memória, é que vem a segunda mensagem, quando diz ao 24º dia do sexto mês. Exatamente 24 dias depois, o Senhor deu um tempo para o povo meditar, para refletir, para considerar onde nós erramos, para que por causa do nosso erro viesse esse deserto tão difícil da gente conseguir romper sozinho. A segunda mensagem é uma mensagem de encorajamento, onde o Senhor Deus diz assim: eu estou com vocês. A terceira mensagem, o Senhor continua dizendo: eu estou com vocês, por isso sejam fortes. Mas antes de dizer seja forte, eu quero voltar os seus olhos para o verso 3. Quando Ageu 2, verso 3 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Você não precisa de abrir, mas no livro de Esdras, no capítulo 3, quando os alicerces do templo foram lançados, houve um misto de emoções. Os mais jovens, que não tinham contemplado o primeiro templo erguido por Salomão, eles bradaram de alegria, porque um templo, o alicerce do templo, estava sendo lançado. Entretanto, os mais velhos, os sobreviventes também do exílio, que haviam contemplado o primeiro templo erguido por Salomão, quando eles viram aquele templo minúsculo, o segundo templo minúsculo sendo erguido, eles choravam. Os jovens que não tinham contemplado o primeiro templo se alegravam porque agora eles estão vendo os alicerces do templo sendo erguido. Os mais antigos que sobreviveram ao cativeiro babilônico 70 anos e que voltaram para Jerusalém, eles choravam ao ver de que o templo era pequeniníssimo demais. Esdras, no capítulo 3, no verso de número 12 e 13, dizem assim: porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos,
que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. O verso 3, Ageu está dizendo assim: a vocês idosos que sobreviveram, que viram a glória da primeira casa, quem contemplou a primeira casa, como vedes agora a segunda casa? Não é ela como nada aos vossos olhos? A chamada de atenção de Ageu aqui não era simplesmente para gerar um peso de tristeza, de angústia, de aflição, de pânico, de medo ou de desespero. O que Ageu está tentando incutir na mente do povo é que lá atrás o templo, sim, era um templo glamuroso, um templo poderoso, um templo gigantesco, um templo banhado com grandes riquezas, pedras preciosas, metais valiosíssimos. Entretanto, Ageu 2, ele diz de que mesmo que esse templo pequeniníssimo agora que era erguido como nada diante da monstruosidade de riquezas da primeira casa, o segundo templo ainda assim seria maior do que a glória da primeira casa. A palavra de encorajamento para o povo era porque, infelizmente, muitos idosos que haviam experimentado ou visto o primeiro templo, quando eles viram o esqueleto do segundo templo que era lançado, eles ficaram desestimulados. Eles ficaram desencorajados, eles ficaram meio que atados, paralisados em dizer assim: como que nós vamos construir um templo tão pequenininho, tão medíocre, tão simples, se o primeiro templo foi um templo muito monstruoso, muito mais belo, muito mais formoso, muito mais rico, como o templo que agora estamos tentando erguer. Por isso há um grande perigo para nós quando às vezes nós olhamos para o passado e aí de maneira saudosista nós vivemos tão somente coisas do passado. Os idosos aqui que haviam contemplado a primeira glória, a primeira casa, quando eles olham para o templo que está sendo erguido, para esse esqueleto, para esse pequeno alicerce, ao olhar para o pequeno alicerce e olhar para trás e se lembrar daquele templo gigantesco, há um momento nostálgico de... A conexão caiu e ela voltou. Vou esperar só alguns instantes. Perdão. Ok, voltaram todos. A conexão caiu. Quando caiu, parei o raciocínio. O que Ageu está tentando orientar e mostrar a todas as pessoas é de que a glória desta casa, ela não estava nos bens materiais, nos bens preciosos que seriam investidos. O que Ageu está dizendo é de que a glória dessa segunda casa seria sim uma glória superior, pois o próprio Cristo estaria no meio do seu povo. Mas antes disso, a expressão ser forte e ser forte, ela é dita por 3 vezes. E aí, em tempos de deserto, em tempos de escassez, em tempos de fragilidade, em tempos difíceis, o que motiva o povo a caminhar é ser encorajado. Por isso Deus fala com o seu povo por 3 vezes. Seja forte, Zorobabel, você que é governador de Judá. Seja forte você, Josué, que é o líder espiritual, o sacerdote. Mas sejam fortes todos vocês do povo, porque todos vocês são importantes. Por isso, a ordem de encorajamento, ela vem ligado a palavra de encorajamento, não a ordem de encorajamento. A palavra de encorajamento, ela vem ligada a uma ordem. Seja forte e trabalhai. Deus não está simplesmente dizendo assim: não fiquem desestimulados, não fiquem amedrontados. Deus está falando assim: sejam fortes, animem-se no Senhor e mãos à obra, trabalhem, avancem,
partam para cima dos escombros desse esqueleto que está parado há 16 anos e voltem à ativa, voltem a trabalhar. Eu acho interessante o encorajamento de Deus para o seu povo, porque Deus está dizendo assim: seja forte o governador, o sumo sacerdote e todo o resto do povo. A navalha, ela não é capaz de cortar uma árvore. A machadinha, ela corta uma árvore. Mas a machadinha, ela não apara a barba do rosto de uma pessoa. A navalha é um instrumento pequeno de corte, mas ela apara a barba, ela faz o pezinho do cabelo. O machado, para aparar a barba, ele é inútil, mas ele é necessário para o corte de uma árvore. O capítulo 2, o verso 4, Deus está encorajando tanto a liderança quanto o povo, dizendo assim: todos vocês, navalha ou machado, todos vocês, líderes ou liderados, são fundamentais, são essenciais para o trabalho de reconstrução do templo. Alguns darão as orientações, outros executarão as orientações que serão dadas. Por isso, a palavra de encorajamento não é apenas para o povo ou não apenas para a liderança. Ambas as classes, os líderes e os seus liderados, são encorajados, recebem palavra de ânimo, e as duas classes de líder e liderado recebem a mesma palavra de ordem, de imperativo: trabalhem, arregassem as mãos, arregassem as mangas, e levante as mãos de vocês e partam para a reconstrução do templo. E aí o verso 5, ele diz assim: o meu espírito habita no meio de vocês, não temais. Perceba que a palavra de Deus vem como encorajamento, logo em seguida a ordem. O encorajamento está unido, ligado, juntinho à palavra de ordem de trabalhar. Mas talvez o povo pudesse apresentar algumas especulações, algumas justificativas, como por exemplo: Senhor, nós estamos no meio de um caos. Humanamente falando, nós não temos matéria-prima, nós não temos recursos materiais. E aí então, antes de qualquer justificativa, o verso 5 diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não temais. Deus está dizendo assim: não fiquem travados, não fiquem amedrontados, não se deixam desestimular pelas circunstâncias ao redor de vocês. Não temam, não fiquem desencorajados por aquilo que está ao redor de vocês. O meu espírito habita no meio de vocês. O meu espírito está com vocês. Eu estou com vocês. Ter a companhia do Senhor, isso geraria várias outras bênçãos, como, por exemplo, a bênção da provisão. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ter a companhia de Cristo significa ter a companhia de Deus, ter a companhia do Espírito significa, humanamente falando, não há recursos. Mas se eu estou no meio de vocês, não faltará provisão. Eu vou trazer a provisão para vocês. Juntamente com a provisão, eu vou trazer a proteção. Os muros estão destruídos. Aparentemente, vocês estão à mercê. Aparentemente. Mas eu estou com vocês. Como eu fui protetor com vocês no deserto, que não existia muros, eu continuo trazendo proteção e provisão à vida de vocês. Deus está dizendo assim no verso 5: segundo a palavra da aliança que fiz com vocês quando saí do Egito. Deus está tentando falar assim com o povo: lembrem-se lá atrás, quando vocês saíram do Egito, vocês não saíram com as mãos vazias. Os egípcios deram riquezas a vocês. Quando vocês caminharam no deserto, eu trouxe provisão, água da rocha, maná, mas eu também trouxe proteção, de maneira que as vestes não envelheceram, os pés não incharam. Tinha coluna de fogo que aquecia vocês do frio e coluna de nuvem que trazia o frescor, a brisa para vocês quando vocês caminhavam pelo deserto.
Deus está dizendo assim: o Deus da aliança que tirou vocês do Egito é o Deus que permanece no meio de vocês. E da mesma forma que lá atrás, olhem pelo retrovisor de maneira esperançosa, da mesma maneira que lá atrás eu trouxe proteção e provisão, o meu Espírito que habita no meio de vocês, eu que estou no meio de vocês, continuarei trazendo todos os recursos, toda a proteção que for necessária. Por isso o Senhor fala: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso me faz lembrar do Salmo 24, verso 1. Deixa eu abrir rapidinho porque agora eu confundi. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Neste texto, minha é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso me faz enxergar quando no verso 7 o Senhor fala assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas dessas nações virão e encherei de glória esta casa. Assim como no Egito, os egípcios trouxeram provisão para a mão dos israelitas, assim como Ciro, o rei da Pérsia, quando deu carta para o povo sair da Babilônia e deu pertences, Deus está falando pela terceira vez: as coisas preciosas das nações virão até vocês. Eu vou prover, eu vou proteger, eu vou dar condições de vocês reconstruírem, recomeçarem a obra que está paralisada por 16 anos. Perceba você, volto a dizer, a palavra de encorajamento não é apenas para trazer segurança e paz. Ah, o Senhor está conosco. É de encorajamento, mas junto com a palavra de ordem, trabalhe. Deus está dizendo assim: eu estou com vocês. Isso encoraja o povo. Mas Deus está dizendo assim: eu estou com vocês porque vocês são a minha habitação, porque vocês são meus, porque vocês são o meu povo, a menina dos meus olhos, por isso eu estou com vocês. Vocês são o tesouro, a minha propriedade particular, menina dos meus olhos. Mas não apenas isso, eu comprei vocês com uma finalidade: trabalhem, desenvolvam a obra das vossas mãos. Não é diferente conosco hoje. Nós somos encorajados pelo Senhor. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, as circunstâncias difíceis, elas não podem emperrar, paralisar o nosso trabalho diante do Senhor. Porque o mesmo Deus que está conosco, que faz da nossa vida a sua habitação, Ele concedeu a nós dons e talentos para colocarmos à disposição e para servi-lo com os nossos dons e com os nossos talentos. A palavra de encorajamento, ela continua aliada, ligadinha com a palavra de ordem. Sejam fortes, eu estou com vocês, o meu Espírito habita no meio de vocês. Trabalhem. Senhor, não há recursos. Como não há? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Os bens preciosos das outras nações virão até vocês, por isso, trabalhem. Perceba que a gente não tem justificativas para dizer assim: Senhor, nós estamos parados, a gente não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? Falta de recursos? Não é. É falta de fé. Falta de provisão? Não é. É falta de obediência. Alguém disse bem assim: não é falta de recursos, mas de fé, de visão e de obediência. Se o Senhor está conosco, não faltará proteção e provisão. Pode ser que o que esteja faltando nos nossos dias seja a fé, a obediência, a disposição e a visão. Talvez nos falte visão para enxergar de que realmente o Senhor está conosco e acreditar de que Ele trará a provisão conforme a sua palavra. Talvez nos falte a disposição para trabalhar. Champlin, um teólogo, ele disse assim: a maioria das pessoas é forte como um touro na busca pelos prazeres, mas fraca como um verme quando chega o tempo para trabalhar para Deus. Eu quero repetir. Champlin diz assim: a maioria das pessoas é forte como um touro, a força na busca pelos prazeres,
mais fraca como um verme, quando chega o tempo para trabalhar para Deus. Se o Senhor está conosco, a proteção e a provisão. Talvez o que falte em nós seja a visão de que o Senhor nos tem dado recursos. Talvez seja caminhar aparentemente, mesmo sem os recursos, mas acreditando, se o Senhor deu a palavra de ordem de não é tempo de clamar, mas é tempo de marchar, por que clamas a mim? Diga a Moisés, diga ao povo Moisés que marche. Talvez nos falte a fé, a disposição, a obediência e a confiança de que é hora para marchar. Perceba que nós damos o sangue e o suor pelo nosso trabalho. Quando a pandemia diz que não há recursos e que não há expectativas de melhorias financeiras, mas a gente corre atrás do prejuízo físico, espiritualmente, como disse Champlin, como um verme às vezes somos, se infelizmente não tivermos a mesma vitalidade, a mesma disposição e vigor para trabalhar com o Senhor. Por fim, se o Senhor está com o seu povo, diz o verso de número 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Como eu disse, a glória do segundo templo não estaria nos bens preciosos, no tamanho, na formosura, na força e no porte do segundo templo. A glória da segunda casa estaria porque o próprio Deus estaria no meio do seu povo. Aliás, porque o próprio Deus faria de mim e você templo, habitação, morada do Espírito Santo de Deus. Efésios diz que nós somos templo, morada, 1 Coríntios 6, 19, diz, acaso não sabeis que vós sois templo, morada, habitação do Espírito Santo de Deus? O livro de Efésios, vou abrir aqui rapidinho, o livro de Efésios ele traz alguns textos, sempre inculcando a nossa memória de que verdadeiramente a glória dessa segunda casa, ela se tornou maior do que a primeira. Efésios 1, verso 23, diz de que a sua igreja é corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Aquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus, ele está no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Efésios 3, versículos 17 e 19 também dizem assim, assim habite Cristo no vosso coração. Verso 19, conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A glória da segunda casa não estaria na monstruosidade do templo que seria erguido, mas estaria no fato de que a glória do Senhor estaria no meio do seu povo. O primeiro templo, quando foi consagrado pelo rei Salomão, a glória do Senhor desceu e inundou aquela casa. No segundo templo, não apenas a glória desceu sobre aquele templo, mas a glória do Senhor desceu sobre a nossa vida. Quando o Senhor nos fez templo, morada e habitação do Espírito Santo do Senhor. Não apenas somos habitação do Espírito Santo do Senhor, mas o texto diz de que neste lugar darei a minha paz. Se hoje temos paz, é por conta da profecia dita por meio do profeta Isaías. Quando em Isaías 53, no verso 5, ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Perceba você de que a glória da segunda casa está no fato de que o próprio Cristo veio para revelar o Deus invisível e por meio do seu Espírito fez de nós o seu templo, a sua morada e a sua habitação. Ao mesmo tempo que ele fez de nós a sua morada, a sua habitação, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Perceba você
de que a paz que nós temos agora, a paz que guarda nossa mente e o nosso coração, nos foi dada pelo príncipe da paz, conforme Isaías capítulo 9. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ele habita, ele continua no meio do seu povo. Desta maneira, ainda que os idosos olhassem para o esqueleto daquele templo minúsculo que era erguido e, ao lembrarem do velho templo, chorassem de forma saudosista e nostálgica, os jovens se alegravam e deveriam mesmo se alegrar, porque a glória da segunda casa não estaria nos bens preciosos que seriam investidos naquele lugar, mas estaria porque o próprio Deus habitaria no meio do seu povo por meio de Cristo. O Verbo iria se encarnar, habitar no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Quando o Verbo subisse aos céus, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Seríamos alcançados por esse Espírito. E hoje somos templo, habitação, morada desse Espírito, de maneira que temos paz. Porque o príncipe da paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Os pecados que nos separavam de Cristo, agora não mais nos separam, porque nós somos perdoados. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 5:1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. A palavra de hoje, para mim e para você, traz um encorajamento. A despeito das circunstâncias que nos cercam, seja forte. O Senhor está com você, e por Ele estar com você, haverá proteção, provisão, sua companhia e sua paz. Mas não desfrute apenas disso. Trabalhe. Desenvolva com esmero, com dedicação e com empenho os seus dons, o trabalho que o Senhor Deus confiou a você. A liderança, Josué e Zorobabel, mas todo o povo foi convidado a trabalhar. Todos encorajados, mas ao mesmo tempo todos desafiados com a ordem de: vocês estão encorajados. Se as circunstâncias mostram algo completamente diferente, eu estou dizendo a vocês, eu estou com vocês. E o fato de eu estar com vocês garantirá a vocês uma jornada de provisão e de proteção. Por isso, arregassem as mangas, se disponham, obedeçam, tenham fé e vivam e experimentem esse novo trabalho. Trabalhar para a glória do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, a nossa oração é para que o Senhor continue nos encorajando por meio da sua palavra, mas ao mesmo tempo nos levando à disposição e à obediência de trabalhar para o Senhor. Tenha misericórdia e, em nome de Jesus, capacita-nos para a obra do Senhor. Mesmo que as circunstâncias tentem mostrar algo contrário, nos faça, em nome de Jesus, viver um novo tempo de encorajamento, mas também com a disposição de trabalhar para a glória do Senhor. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Em nome de Jesus, não apenas envie mais trabalhadores, mas disponha o nosso coração para que com esmero, dedicação, força e vigor, disponhamos do nosso tempo e da nossa vida ao trabalho do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe neste domingo, que Deus te guarde. Às 19 horas estaremos juntos, tanto pelo YouTube quanto pelo culto presencial na nossa igreja. Ore ao longo desse dia para que o Senhor Deus continue dirigindo a sua vida e nos abençoando com sua graça e com sua misericórdia. Até logo, Deus te abençoe e um bom dia juntamente com seus pais, tempo em família, ainda que na pandemia, mas juntos ao redor da mesa, desfrutando do cuidado do Pai Eterno. Deus te abençoe.